Olá, está no ar mais um programa Fala Doutor, ao vivo, às 19h02, aqui na Litoral News, Canal 11. Estava com saudade de você, telespectador, eu sei também que você estava ansioso aí pela nossa volta, pelo programa Fala Doutor, esse programa que interage com você, telespectador, você, né, que dá essa audiência bacana para a gente. E quero agradecer a todos os telespectadores. São quase 4 anos de carinho de vocês com a gente, né, e que a gente vem aqui prestando esse serviço de informação a todos vocês. E vocês que dão essa audiência, vocês que fazem com que o programa, né, a cada semana vai melhorando mais. Então eu quero agradecer aqui a todos os telespectadores. E estamos de volta hoje, dia 2 de março, né, de 2015. Já acabou a folia, já acabou o carnaval. Os nossos visitantes já voltaram para suas cidades, Cabo Frio volta ao ritmo dos cabofrienses e o Fala Doutor continua aqui, toda segunda-feira à noite, às 19h, trazendo sempre um convidado especial para estar batendo um papo com você, telespectador. Quero também aqui parabenizar, né, as super meninas, Fabiane e Tatiana, pela belíssima entrevista que deram hoje pela manhã, ao Sidney Marinho, né, um locutor padrão, hoje pela manhã, ao vivo, tiveram no programa do Sidney Marinho, e o Sidney Marinho também, quer dizer, juntou 3 talentos, né, a Fabiane, a Tatiana e o Sidney Marinho, e tiveram aqui uma bela manhã na Litoral News, onde deram uma belíssima entrevista e não esperávamos, né, menos do que isso, porque elas são super competentes, são super bem preparadas, né? Já tem uma trajetória aí na televisão e no jornalismo que embasa todo o conhecimento que elas têm nessa área, além de serem pessoas muito amigas, pessoas de uma sensibilidade assim incrível. E às vezes, né, a gente, às vezes no rompante da gente, ou às vezes, né, num dia de mais estresse, às vezes eu tenho que ter cuidado, porque às vezes a gente até fala uma palavra com elas assim, né, e depois fala, puxa vida, eu falei um negócio assim com as super meninas, porque elas têm uma sensibilidade muito apurada, são pessoas muito boas. Então a gente parabeniza ao vivo aqui, né, essas 2 super meninas que são produtoras, né, do Fala Doutor, e eu agradeço aqui a elas, que hoje eu conduzo esse programa, mas eu tive 2 belíssimas professoras, que foram elas 2, que me ensinaram, né? Eu como médico e como político, mas elas me ensinaram e foram me dando todas as dicas de como se portar em frente a uma câmera de TV. Então eu quero agradecer aqui as super meninas, Tatiana e Fabiane, que idealizaram o Fala Doutor, me colocaram para ser o apresentador do Fala Doutor e vieram aí ao longo desses 3 anos e meio, já que se vão aí, vieram me aperfeiçoando, vamos dizer assim. Então, meninas, muito obrigado e valeu, e vamos em frente, estamos juntos, e o Fala Doutor está aí, ao vivo, na Litoral News, Canal 11, às 19h05. E hoje, como sempre, um convidado especial, um médico aqui bacana, que já esteve aqui, mas já tem alguns meses que ele não vem por aqui, e é uma pessoa também super especializada em cardiologia, que vai estar batendo um papo com a gente. E essa semana também, nós vamos falar no decorrer do programa, nessa semana aí, a semana é o mês, né? O mês onde comemoramos, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Então, esse programa hoje também vai fazer algumas deferências aí à mulher brasileira. E agora, dando uma boa noite, agradecendo pela presença, eu quero dar uma boa noite aqui, agradecer ao nosso médico cardiologista, que veio bater um super papo com você, telespectador, Dr. Sérgio Menezes. Dr. Sérgio, boa noite, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para o César mais uma vez. E penetração grande que tem o programa, que pode ajudar a tantas pessoas como a gente observa. É um prazer poder contribuir de alguma forma. Bacana, Sérgio, e o Dr. Sérgio falou, é exatamente isso, né? As pessoas
Muita gente que encontra com a gente fala, pô, doutor, foi através lá do seu programa que eu peguei uma dica, que eu tomei uma direção, que eu fui fazer um tal exame, que eu fui no médico. Então, eu me direcionei para o seu programa, porque os convidados vêm aqui e realmente, né, instruem, dão muitas dicas bacanas aí para os nossos telespectadores. Então, Sérgio, começando o nosso programa de hoje, as estatísticas mostram que as arritmias cardíacas, né, são mais predominantes nas mulheres, né? Então, vamos começar a dizer o que é uma arritmia cardíaca, né? Que às vezes as pessoas até confundem, alguns falam, eu estou com uma disritmia no coração, né? Não é disritmia, né? É uma arritmia. Então, vamos lá, doutor Sérgio está com a palavra. Veja bem, a arritmia, por definição, é quando há um distúrbio no ritmo. Esse distúrbio ele pode ser devido a uma aceleração ou devido a uma batida muito mais devagar do que o normal. Vamos explicar isso para as pessoas entenderem melhor. Existe ataque cardíaco, que é quando o coração passa de 100 batidas por minuto. Existe a bradicardia, que é quando o coração fica abaixo de 50 batidas por minuto. E o normal é uma faixa de 70 a 90 batidas por minuto, é o que a maioria da população tem como a frequência cardíaca normal. Então, a arritmia, ela pode ser desde uma arritmia rápida, chamada taquicardia, como uma arritmia lenta, chamada bradicardia. Realmente, nas mulheres, é mais frequente. É mais frequente por quê? Porque elas têm uma alteração muito relacionada à sua parte hormonal, são mais sensíveis, como você também colocou, então, devido também a essa mudança hormonal frequente e a sua sensibilidade ser um pouco mais aflorada, elas têm uma certa predisposição no seu sistema de condução elétrico do próprio coração a liberar mais adrenalina, liberar mais hormônios que causam uma aceleração do coração, e com isso elas acabam, devido a esses ciclos que ocorrem de produção ou de cessação de hormônios femininos, a ter mais arritmias, seja quando jovens, seja quando mais velhas, quando começa o período da menopausa, que nas mulheres vem depois da 5ª década, e a andropausa do homem geralmente tem o seu limiar a partir dos 70, 65 anos. Então é um pouco diferente o comportamento hormonal da mulher. Então justifica-se por isso o predomínio das arritmias nas mulheres. Muito bem, então Sérgio, quais são assim, os principais sintomas? Tem algum sintoma mais gritante? Sem dúvida. Que falaria para uma arritmia, para a pessoa procurar o socorro? Qual seria? Veja bem, toda emoção que a gente percebe no nosso corpo, sejamos homens, sejamos mulher, sempre vai vir com uma descarga de adrenalina. Então a pessoa vai ter aquela sensação de suor nas mãos, a boca seca, a sensação de que o coração está batendo mais rápido no peito, que a artéria do pescoço está batendo. Isso todos nós sentimos como uma emoção muito alegre. Nasceu seu filho, vem aquela emoção. Olha, teve uma notícia ruim, aconteceu isso, né? Você foi demitido. O seu coração também vai dar esse estímulo. Agora, quando a pessoa, junto com essa sensação, tem sensação de desmaio, tem sensação de grande quantidade de falta de ar, de sufocamento, quando essa pessoa tem uma sensação de que a vista está escurecendo em torno de si, quando essa pessoa começa a suar frio de uma maneira em que ela começa a ficar mais debilitada, nesse momento é importante a gente saber que é um sinal de mau prognóstico, é um sinal de má evolução. E é claro que os sintomas de desmaio, propriamente dito, de queda, de incapacidade de se movimentar, aí já são sintomas gravíssimos que a gente pode classificar e que tem que imediatamente levar para o hospital. E quando a pessoa, né, só para ficar um pouco mais claro para os nossos telespectadores, quando a pessoa diz, eu estou com baticum dentro do peito, estou com o coração, já estou com o coração na boca, estou com baticum dentro do peito, né? Quais são esses sintomas? Aí é a sensação de desmaio,
Quais são os sintomas, assim, que a pessoa está com isso, quer dizer, uma taquicardia muito grande, né? Aí quais são os principais sintomas da taquicardia? Então, quando ela está com o coração batendo muito rápido, ela pode estar tão rápido que não consegue oxigenar o cérebro. E aí vem o sintoma de mal-estar, sensação de enjoo, sensação de desfalecimento, sensação de que realmente vai desmaiar. E aí é um sintoma muito parecido com o sintoma quando o coração está muito devagar. Porque quando ele acelera muito, ele não consegue encher e esvaziar. E quando ele bate devagar, ele também não consegue encher e esvaziar. Então, a oxigenação que deveria passar para o cérebro, não ocorrendo, leva a sintomas semelhantes. Então, quando a pessoa relatar esse batimento no peito, ela muitas vezes vai estar com o coração realmente muito acelerado. Mas pode ser que esteja com o contrário, esteja com o coração batendo até mais devagar do que o esperado. Então, o ideal nesse momento é procurar atendimento médico para que se possa, hoje a gente tem os serviços de saúde de toda a região capacitados a fazer um eletro, a acionar o médico. E como é feito o diagnóstico, então? Só na emergência, pronto-socorro, não é isso? O médico pode tentar contar pulso, o médico pode tentar auscultar a batida do coração, mas o diagnóstico de certeza, pelo menos, tem que ter um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma. Isso é fundamental, até para você registrar o tipo de arritmia, que são vários tipos, e isso vai determinar também a definição de qual o melhor tratamento. Tem que ir para o CTI, tem que ficar em observação, tem que tomar uma injeção agora, ou tem que tomar outro tipo de injeção. O eletrocardiograma vai dar essa pista, vai dar esse caminho para o médico cardiologista ou o médico pronto-socorrista, que hoje os médicos do pronto-socorro são muito bem capacitados, a dar o início. O principal é o primeiro atendimento ser feito baseado no eletro. Muito bem, eu estou Sérgio Menezes, médico cardiologista, ao vivo, aqui às 19h16, na Litoral News, Canal 11, com o programa Fala Doutor. E, ao final do programa, né, nós esquecemos de falar do nosso sorteio. Então, você que ligar para cá, fazer uma pergunta, então só ligar para participar do sorteio, né? Você ligando 2643-6307, 7811-6524, ou então Radinho Nextel 12*77362. Ou então passa um e-mail para as meninas no faladoutorcf@gmail.com ou facebook.com/programa Fala Doutor. E ao final do programa, pontualmente às 8h30 da noite, nós vamos sortear hoje, em homenagem ao Dr. Sérgio Menezes, nosso cardiologista, um aparelhinho para medir a pressão, viu? Olha aqui, ó, na câmera aqui do ABD, esse aparelhinho digital, já vem com a pilha palito, para quem for sorteado, vir aqui pegar, não reclamar, olha aqui, ó, a pilha palito, né? Que é igual no Natal, né? Que você ganha um brinquedo, a criança ganha um brinquedo, pô, está sem a pilha na noite de Natal, né? É complicado. Então, pensando nisso, quem for sorteado já vai levar a pilha palito para não sair daqui da Litoral News reclamando, puxa vida, ganhou um aparelho, mas não está sem a pilha, já queria ligar o aparelho. Então, basta ligar ou passar e-mail que eu acabei de dar para vocês, que às 8h30 nós vamos sortear esse medidor de pressão. Doutor Sérgio Menezes, quais são as complicações, né? E quais de maior gravidade dessa arritmia cardíaca? Quais são os principais problemas, até a morte, por exemplo? Eu acho que o importante é a gente lembrar que a nossa população está vivendo mais. E hoje, graças a Deus, as mulheres estão vivendo mais, os homens estão vivendo mais. E a gente, infelizmente, tem programado com esse aumento do tempo de existência uma proliferação muito grande de uma arritmia chamada fibrilação atrial. É importante a gente salientar aqui que a fibrilação atrial, ela vai progredir muito e ela vai levar muitos casos ao AVC, o famoso trombo que se forma no cérebro, ele muitas vezes é proveniente do coração. Então, as pessoas que estão envelhecendo ou os parentes que estão nos ouvindo e que têm aquele familiar que está envelhecendo, ele deve lembrar que muitos destes vão desenvolver fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma taquicardia, é uma arritmia com alta resposta e devido a essa batida do coração muito acelerada, o coração fica tremendo e por ficar tremendo ele acaba formando coágulos. Esses coágulos se desprendem do coração, sobem pela artéria do pescoço, chamada carótida, chegam até o cérebro e fazem o AVC.
Então, muitos casos de AVC, eles vão primeiro ser diagnosticados nos momentos de arritmia. Então, respondendo a sua pergunta finalmente, é importante a pessoa entender que esses arritmias, elas podem levar a uma falta de oxigenação do cérebro ou jogar um coágulo no cérebro. E isso... Tem uma foto aí. Exatamente o que a gente está vendo ali. Do lado esquerdo, a gente vê a transmissão elétrica normal, que se manifesta primeiro com a seta menor no coração direito e depois ela vai conduzir para o lado esquerdo do coração. E a gente vê no lado oposto, naquele desenho do lado direito, a gente vê que há uma anarquia nas setinhas. As setinhas vermelhas, elas estão entrando, elas estão saindo, elas estão voltando. Aquilo é a fibrilação atrial. E essa arritmia, fibrilação atrial, devido a essa anarquia com várias partes do coração contraindo de forma descoordenada, vão levar exatamente à formação de coágulos, e esses coágulos vão levar a obstruções de artérias do pescoço, do cérebro, do coração, e vão acabar levando ao AVC. Então é importante a gente salientar isso para a população, porque a gente vai ter que aprender a conviver com esse tipo de arritmia. Para a população não ficar estressada, tem tratamento, tem formas de controlar a batida do coração, tem formas de reverter para aquele ritmo normal que foi mostrado ali, e tem formas de se prevenir o AVC através de medicamentos, que além da aspirina, do AS, que já é tão conhecido por nossos telespectadores, existem outros remédios hoje que podem ajudar. Mas voltando à pergunta inicial, as arritmias, principalmente essas arritmias mais graves, em que a batida do coração fica muito lenta ou a batida do coração fica muito rápida, sempre vão vir com essa sensação de desfalecimento, de suor frio, de dificuldade de ficar em pé, de dificuldade de responder o que você está perguntando, e a pessoa vai relatar que o coração está rápido ou que está sentindo muito mal-estar. Nesse momento, é importante levar para um serviço de atendimento médico, porque em casa não tem aquela história, dá um salzinho, põe o sal debaixo da língua, levanta a perna dela, dá um líquido para ela. Não é conveniente, porque a gente tem ali um período no qual há um período ótimo para o atendimento. Passado algumas horas, o atendimento já fica mais dificultoso, ou muitas vezes o paciente já vai estar tão grave que vai precisar de máquinas para sobreviver, vai precisar de respiradores para respirar e poder se manter vivo, e vai passar muitos dias hospitalizado. Então, percebeu que o coração está batendo muito rápido, está muito acelerado, a pessoa relata que está sentindo o coração batendo rápido, aquele bate-cum que você falou, ou a pessoa percebeu que o parente está muito pálido, muito desfalecido, como se não tivesse com o sangue preenchendo as artérias do corpo e aquecendo o corpo dele, está muito pálido, leve rapidamente para o pronto-socorro, que é a melhor forma de você ajudar seu parente. Doutor Sérgio, ao vivo da Litoral News, Canal 11, programa Fala Doutor, 19 horas e 20 minutos. Doutor Sérgio, quem tem histórico na família de pessoas que se tratam de arritmias cardíacas, é interessante que já faça um eletro, ou deve fazer uma vez por ano, de 6 em 6 meses, fazer um eletro, ver como é que se comporta o eletro. Dependendo da idade, na família tem alguém com esse problema? Quando a pessoa já tem assim, um histórico de doenças arrítmicas na família, existem algumas síndromes como Wolff-Parkinson-White, existem algumas doenças que já são um defeito de fábrica, vamos dizer assim. Então, quando isso ocorre, a gente já orienta aos familiares a fazer um rastreamento, fazer um check-up mesmo em pessoas, desde pessoas jovens até pessoas com uma idade já avançada. Agora, quando você tem um histórico na família de alguém que teve fibrilação atrial ou que teve alguma arritmia cardíaca que teve que usar marca-passo, né? A gente pode abordar esse tema do marca-passo também. O que ocorre? É interessante que aquela pessoa, antes de fazer um esporte, antes de fazer uma academia, antes de fazer uma competição, que faça um check-up, porque no próprio eletro a gente já vai ter bastante informação. No exame físico associado ao eletro, a nossa taxa de detecção aumenta. E se muitas vezes for necessário, a gente pode fazer o ecocardiograma ou um eletro de 24 horas chamado Holter, que aí a gente consegue realmente prever, em maioria dos casos, se aquela pessoa tem um risco de praticar uma atividade física e vir a ter uma morte súbita ou não. E em alguns casos a gente vai precisar também do teste na esteira, aquele teste de esforço para poder suprir
às vezes, essa dúvida que a gente precisa de esclarecer. Muito bem. Doutor Sérgio Menezes. Acho que tem uma foto aí de um marca-passo, né? Só para a gente... Aí, doutor Sérgio. Então, o marca-passo é exatamente isso daí. Essa parte prateada é uma bateria que tem ali dentro um micro computador no qual ele vai processar as informações da batida elétrica que ele recebe e vai injetar no coração um choquezinho, cerca de 64 vezes por minuto, para manter o coração batendo 64 vezes. E a ponta daquele cabinho ali, igual um cabo de aço, ela é implantada na ponta do coração, no lado esquerdo do coração. Então, parte dela fica assim, embaixo do ombro da pessoa e a ponta do coração, daquele cabinho, fica ligado na ponta do coração. Tem uma durabilidade aí de cerca de 15 anos, até trocar essa bateria e o cabo pode ficar no coração definitivamente, não tem que trocar o cabo. Certo, e a bateriazinha ela é colocada por baixo da pele, não é isso? Faz uma pequena cirurgiazinha, coloca. E até assim um procedimento que não é tão arriscado, não é tão complexo igual uma cirurgia de ponte de safena, e assim a pessoa consegue substituir o marca-passo nativo dela, o marca-passo que ela nasceu com ela, que muitas vezes dá um defeito, e aí implanta o outro já com uma batida mais apropriada para as necessidades do dia a dia. Então, e até para as pessoas entenderem que, né, umas curiosidades, por exemplo, o marca-passo, a pessoa, nessas portas de banco, nos aeroportos, que a pessoa não pode passar naquele, né? Porque descontrola a parte elétrica do marca-passo. Vai desprogramar o dispositivo elétrico do marca-passo. Aí a pessoa passa por fora daquele detector de metais, porque o detector vai causar uma desprogramação no marca-passo. Não é que a pessoa, se esquecer de passar, vai morrer, mas vai durar menos a bateria do marca-passo, pode desprogramar e assim ele pode começar a perder a ordem natural em que ele deveria seguir um ritmo, um cadenciamento e perde essa cadência. Então é importante também essa sua colocação, é bom a gente lembrar. E aí, mais uma curiosidade também para o nosso telespectador, porque normalmente o programa de saúde, né, o telespectador tem bastante, né, bastante curiosidades, né? E a pessoa fica, pô, mas o coração é elétrico, né? Como é que faz um eletrocardiograma? Quer dizer, porque cada eletricidade que movimenta todo o sistema do coração, a pessoa tem curiosidade. Mas a gente pode ajudar as pessoas falando, por exemplo, do desfibrilador, né? Que é aquele que liga na tomada mesmo, e que dá o choque na pessoa, né? Que a pessoa fala, pô, mas um choque, como é que é isso e tal, né? Quer falar um pouquinho sobre o desfibrilador? É legal você falar, que aí eu volto naquilo que você me perguntou, eu acho que ainda não respondi à altura do que você me perguntou. Você me perguntou como é que chegaria até a morte da pessoa. Vamos explicar o desfibrilador. Então, o que acontece? Vamos imaginar aquele caso em que a gente falou que o coração estava batendo muito rápido. Ele chega a um ponto de bater tão rápido que ele para de se contrair. Ao parar de contrair, para de oxigenar o cérebro não recebendo mais alimento, ocorre a morte da pessoa. E aquela eletricidade que existia no coração, ela para de ajudar o coração a contrair. Então, para você zerar o ritmo e começar de novo, o que você faz? Você pega uma corrente elétrica de uns 300 joules é uma carga elétrica bem grande, tanto que quando a gente vai chocar uma pessoa, a gente pede para todo mundo sair de perto, porque se a pessoa estiver perto e tomar choque, quem encostado da maca, se estiver encostado da maca, vai levar a pessoa, ela levanta até da cama devido à potência do choque que contrai os músculos em volta. E com isso a gente zera o coração e ele começa a bater no ritmo que é o ritmo natural, o ritmo original que Deus programou para ele ter aquela batida. Então, o desfibrilador é um aparelho elétrico que dá uma descarga elétrica, que passa pelo coração e volta. Então, uma pá descarrega, a outra pá puxa de volta a corrente elétrica, fazendo um circuito elétrico, e ao passar aquele circuito elétrico por dentro do coração, ele zera todos os tipos de corrente elétrica que estavam ali perdidas, igual a gente viu no desenho que foi mostrado, aquele monte de setinha para todo lado deixa de existir. Aí começa a haver um fluxo contínuo, num sentido único, e aí o coração volta a bater, a pessoa volta a viver, e os médicos comentam que houve uma ressuscitação cardiopulmonar. Muito bem, saiu da parada cardíaca. Saiu da parada cardíaca.
Muito bem, o programa Fala Doutor, com o doutor Sérgio Menezes, cardiologista, às 19h30. O programa Fala Doutor, hoje, dia 2 de março, a semana, aí um mês, né, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e vai cair domingo, né, mas é sempre uma festa, né, cair no domingo, cair no sábado, todo dia é Dia da Mulher, mas a data 8 de março é uma data importante, nós comemorarmos, nós que estamos sempre na luta, em defesa aí, né, dos direitos da mulher, nós combatemos muito a violência contra a mulher, né, nós estamos sempre atuando nessa área e a gente fica feliz de ter um dia que marque isso, né, e é o Dia Internacional da Mulher. Doutor Sérgio Menezes, cardiologista. Doutor Sérgio, um bebê pode nascer com arritmia? Pode. Existem várias arritmias que elas já são detectadas muitas vezes intraútero e muitas vezes são raras, é claro, até para as mães gestantes não acharem que isso é uma coisa corriqueira, mas ocorrem. E existem síndromes, por exemplo, como Romano-Ward, que às vezes a criança já nasce com bloqueio cardíaco e precisa muitas vezes de utilizar de marca-passo, nasce também às vezes associado com outros problemas de audição, alguns problemas associados, e infelizmente ocorrem. E ocorrem também crianças que nascem com arritmias que aceleram o coração. Um exemplo delas é o Wolff Parkinson White, que foram 3 médicos que descobriram ainda aí os nomes de Wolff, Parkinson e de White, e que deram esse nome porque ocorre um atalho dentro do coração. A gente viu ali o desenho de um estímulo elétrico passando por um caminho normal, saindo do lado direito e indo para o lado esquerdo. As crianças que nascem com essa doença, elas têm vamos dizer, uma outra fiação que faz um atalho. E como ela faz um atalho, o estímulo que passa pelo atalho se encontra com o estímulo original e dá um curto-circuito. E aí aquilo dispara, acelera e faz as crises de arritmia. Então, até para a gente explicar para as mães como é que isso pode ocorrer com a criança. Seria mais ou menos aquilo que a gente está vendo. Olha ali. Aí, voltou a imagem. A gente tem as 2 setinhas, a mais curta do lado direito e a mais longa do lado esquerdo. Então, o impulso sempre se inicia do lado direito em relação ao lado esquerdo. Quando, além daquelas 2 setinhas, tem uma terceira seta fazendo um atalho, no qual ela já passa da parte de cima para a parte de baixo, de uma forma mais rápida, os estímulos se encontram e dão assim um curto-circuito, causando a arritmia que a gente está falando. Muito bem. Doutor Sérgio Menezes, ao vivo, hein, aqui no programa Fala Doutor, hoje, dia 2 de março, né, 19h30. Eu estou frisando bem que é ao vivo, porque nós tivemos 2 semanas aí, que nós tivemos reprise dos programas, né, porque não podíamos fazer o programa, então, mas hoje estamos ao vivo. Então, você chegou em casa agora, senta aí, presta atenção nas dicas do Dr. Sérgio Menezes, porque nós estamos ao vivo. E, ao final do programa, vamos sortear um aparelhinho digital para medir a pressão. Olha aí. Basta você ligar para o 2643-6307, 7811-6524, 12*77362, ou então passa um e-mail, faladoutorcf@gmail.com. Quer fazer pergunta? Faz. Quer tirar uma dúvida? Faça. Quer só participar do sorteio? Pode ligar. Eu estou ligando para participar do sorteio. Quer mandar um abraço para o doutor Sérgio? Também pode ligar, mandar um abraço. E já está inscrito para o sorteio. Então, às 8h30, antes do Jornal Nacional, o doutor Sérgio vai sortear esse medidor de pressão, esse aparelhinho aqui digital, para você botar no pulso e medir a sua pressão. Doutor Sérgio, para a gente finalizar aí a arritmia, mas só mais 2 coisas. Quem tem arritmia cardíaca pode fazer exercícios físicos? Aí é necessário uma análise especializada. Na maioria das vezes a gente libera, depois da gente saber o quanto que a pessoa pode fazer e determinar o limite dela. E muitas vezes a gente tem até atletas que têm algum tipo de arritmia, mas que uma vez quantificado o risco que ele tem e que durante o esforço os problemas que ele pode apresentar, muitas das vezes a gente até libera. Acho importante, Paulo César, a gente explicar isso, que primeiro a pessoa tem que entender que o médico tem que dosar o quanto que a pessoa pode fazer. Vamos explicar isso melhor. São feitos testes que vão medindo, olha, até essa frequência cardíaca você não apresentou perigo, mas se você ultrapassar o seu limite físico,
você vai apresentar arritmia. Então, você pode ir até esse ponto. E aí a gente determina, olha, você pode correr até tanto, você não pode passar desse limite, você pode nadar até tanto, você pode jogar uma partida de futebol, você não pode jogar os 2 tempos, ou você pode jogar os 2 tempos, mas não pode jogar tantas vezes por semana. Enfim, a gente consegue estabelecer para a pessoa limites dentro da arritmia, porque aquela ideia de eu sou cardíaco, eu tenho que ficar em casa sentado esperando os anos passarem, foi embora há muitos anos. Os cardiologistas hoje, todos que tratam do coração, eles procuram justamente preconizar atividade física. Então, não é porque tem arritmia, não é porque tem marca-passo, não é porque operou o coração que não vai fazer atividade física. É o contrário, é fazendo atividade física que ele vai conseguir evitar que a doença progrida. E sobre orientação médica, né? Corre tudo bem, né, doutor? Fica sempre previsto os riscos e os benefícios. Orientação médica, né? Você que tem um problema cardíaco, sempre com orientação médica. Se você tiver uma orientação do cardiologista, você vai poder fazer seu exercício, a sua caminhada, vai se cuidar direitinho, mas é igual os medicamentos que vêm, né? Use medicamentos só sob orientação médica, mesma coisa. Faça o seu exercício físico sob orientação do seu médico cardiologista, né? Que aí vai correr tudo bem. Doutor Sérgio, a frequência cardíaca é normal e quais são os tratamentos para arritmia cardíaca, para a gente encerrar a arritmia cardíaca? Tratamento clínico, tratamento cirúrgico? A frequência cardíaca normal? Normal é de 70 a 90. Certo. Mas a gente tem muitos atletas, muitas pessoas com bom preparo físico, que ficam na faixa de 60, 55 e que são saudáveis. E a gente tem também muitas pessoas que tomam alguns remédios que deixam dentro dessa frequência cardíaca. Então pode ser que alguma pessoa que nos esteja ouvindo agora, poxa, o meu está abaixo de 70, então eu estou com problema. Não é isso. O que nos preocupa são frequências abaixo de 50. E frequências normais são até 90. A gente acredita que as arritmias são classificadas acima de 100 batimentos por minuto. Então, nessa faixa de 90 a 100, existe uma tolerância. Mas o ideal é na faixa de 70 a 90 batidas por minuto. Tratamento, doutor Sérgio Menezes. 19 horas e 35 minutos, o programa Fala Doutor. Tratamento da arritmia cardíaca. O tratamento da arritmia cardíaca, ele vai desde medidas higienodietéticas, que seriam atividade física, evitar a ingestão de cafeína, café, chá mate, chá branco, chá verde, que hoje em dia está na moda, os energéticos que estão na moda, os termogênicos que estão na moda e tantos outros estimulantes que a gente tem, guaraná em pó, toda essa parte toda, ginseng. Então a gente faz uma triagem, a gente consegue estudar o caso da pessoa, elimina todos esses fatores que podem acelerar a batida do coração. E não resolvendo, a gente tem medicamentos, não resolvendo com os medicamentos, a gente tem hoje o tratamento que vai desde o marca-passo até um tratamento que é tipo um cateterismo, que entra com o catéter pela pele do paciente, vai até o coração, localiza aquele fiozinho que eu falei que tinha a mais. Onde é que está o curto, né? Onde é que está o curto-circuito, vai lá e queima ele sem o paciente sentir dor nem nada, porque é feito por frequência de rádio, por radiofrequência, e com isso queima aquela região para de causar o curto-circuito e a gente assim consegue curar arritmias como a fibrilação atrial, como flutter atrial, como Wolff-Parkinson-White e algumas outras que não cabe aqui a gente falar. Nem todas são curáveis, mas a taxa de sucesso hoje está na faixa de 85% para a fibrilação atrial. Então, assim, cada 10 pacientes, 9 às vezes conseguem a cura. Então, claro que depende do tamanho do coração, do tempo de doença, do estado geral do paciente, mas os casos selecionados têm muito bom resultado. Então, passaria desde isso, desde dieta e caminhada até alguns tipos de medicamento e alguns tipos de cirurgia. Muito bem, doutor Sérgio Menezes, cardiologista, no programa Fala Doutor. E essa questão da arritmia, a questão até de ter membros da família, até uma família muito conhecida aqui, a família, né, da cidade, família amiga nossa, a família dos Mendes, né? Que é o deputado federal Marquinhos Mendes, é o Carlos Vitor, ortopedista Mendes, o Wilson Mendes Júnior, Juninho, né? Que é construtor também da família Mendes, e a Débora, quer dizer, todos da família Mendes, né?
tem problema relacionado a arritmias, né? Carlos Vitor foi o único até agora, né? Ainda bem, graças a Deus, que precisou fazer esse procedimento que o senhor falou, né? Foi lá, consertou o curtozinho que tinha, né? Mas vendo que realmente é a origem da família, né? Que vários membros da família tem a característica hereditária, né? Hereditária. E aí acaba transmitindo, né, para a família, e é bom, dentro do aspecto de fazer um acompanhamento, com isso evita que tenha uma surpresa em algum momento, que possa, assim, evitar crises e problemas de ter que ficar internado ou até mesmo correr risco de vida. Muito bem. Vamos fazer o intervalo, 19 horas e 40 minutos, como passou rápido, 40 minutos já aqui, sem propaganda, sem reclames, né? Então, vamos fazer um pequeno intervalo, para dar tempo para você levantar um pouquinho também, tomar uma aguinha, ver se tem alguma panela lá, está queimando alguma coisa no fogão, a janta da turma que está chegando, viu? E vamos aos nossos reclames, já estamos de volta. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespetix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Brasil Som, o som da nova geração. A maior variedade de instrumentos musicais. Uma completa linha de acessórios. Equipamentos para sonorização com a mais avançada tecnologia ao seu alcance. As melhores condições de pagamento esperam por você na Brasil Som. Não é promoção, nós vendemos barato de verdade. Brasil Som, a casa do músico. Rua Santos Dumont, número 1, loja 7, no centro de Cabo Frio. Brasil Som. Vai construir ou reformar? Na Casa do Pedreiro você encontra tudo para a sua obra, da fundação ao acabamento. Aqui você também tem preço baixo, as melhores condições e entrega imediata. Casa do Pedreiro, seu novo shopping da construção. Vem para a Casa do Pedreiro. Tabacaria do Forte. A maior variedade de cachimbos, charutos e acessórios das melhores marcas para você que é um cliente exigente. Tabacaria do Forte. Conheça nossa loja de conveniência. Temos a mais completa linha de souvenirs de Cabo Frio. Na Tabacaria do Forte, muitas opções para você presentear. Tabacaria do Forte. Shopping da Praia, loja 22, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Estamos de volta, o programa Fala Doutor, ao vivo na Litoral News, canal 11, às 19 horas e 43 minutos. E hoje recebendo aqui o cardiologista, o nosso amigo, nosso colega, Dr. Sérgio Menezes, que está aqui dando uma verdadeira aula para você, telespectador, que está aí ligadinho no programa. Estamos ao vivo, hoje não é reprise não, hein? Hoje, dia 2 de março de 2015, é o mês do Internacional da Mulher, que tem o dia 8 como data do Dia Internacional da Mulher. E estamos aguardando a sua ligação. Quer fazer uma pergunta, dar uma sugestão, mandar um abraço para o doutor Sérgio, fazer mais alguma pergunta, né? Coração, um tema que interessa tanto aí. E eu estou até com uma curiosidade, que eu estou vendo a propaganda anunciando a nova novela das 9, Babilônia, e é um coração. Eu quero saber ainda, eu vou tentar entender o sentido, porque a novela Babilônia tem um coração como, né, como símbolo da novela. Então, 2643-6307, 7811-6524, 2*77362, ou então passa o e-mail para as meninas no faladoutorcf@gmail.com, e às 8h30 em ponto, antes do Jornal Nacional, você terá um sorteio aqui, você vai participar do sorteio desse aparelhinho de medir a pressão digital, que você põe no pulso, mede a sua pressão, está aqui ó, na câmera aqui do ABD,
Então, basta você ligar ou passar um e-mail para as super meninas. E antes, rapidinho aqui, antes de voltar com o Dr. Sérgio, hoje é o dia dos agradecimentos, né? Eu quero também aqui parabenizar e agradecer também, né, ao Vado, né? É o China, conhecido como China, que é o pai da Fabiane, né? China, o nosso amigo querido aqui do bairro São Bento, viu? Muita saúde, muita paz. Você que está hoje aí completando os seus 74 anos, uma feliz primavera para você, viu? E te agradecer também, porque você nunca deixou, né, os pés de Cessé de Jarinho, do Dr. Paulo César, andarem descalço, né? Naquela época a gente era garoto, não tinha condição, mas minha mãe falava, vai lá em China, manda, pega lá um conga, ou pega lá um sapatinho, manda ele anotar no caderno lá, que no final do mês eu vou lá acertar com ele. E China não tinha tempo ruim com ele. Ele atendia a gente, botava o calçadinho na gente, e a gente ia pequenininho, né, voltava lá para o São Bento, chegava em casa calçadinho, que o China, que é o amigo da minha família, amigo da gente, estava sempre pronto lá a servir, né? Sempre com um fiadinho lá no nome de Dona Edilma, podia pegar um fiadinho lá com o China, que no final do mês acertava direitinho com ele. China, muito obrigado, hein? Né? Meus pés agradecem até hoje, desde garotinho, né? Que você calçava a gente. China, parabéns, muita saúde para você, tá? E fique com Deus, muita saúde para você, sua família, essa família maravilhosa que você tem. Bacana, valeu. Dr. Sérgio Menezes, coração grande. Que a pessoa diz que tem um coração de mãe, né? Não é só de mãe, é porque o coração está dilatado. Como é que é isso, Dr. Sérgio? O coração dilatado, miocardiopatia dilatada, o coração grande, coração de boi. Às vezes, meu parente tem coração de boi, né? O que é? É uma forma de adaptação. O nosso coração, ele se adapta. Então, muitas vezes, devido a uma deficiência de uma válvula, o nosso coração ele tem 4 câmaras. Essas câmaras, elas têm passagens, que são válvulas, como se as pessoas aqui, para entenderem, é como se fosse uma casa que tivessem 4 cômodos. Para entrar e sair desses cômodos, teriam válvulas, teriam portas. Então, quando uma porta dessa, quando uma válvula dessa está defeituosa, começa a acontecer o quê? Ou ela não abre totalmente bem, ou ela não fecha totalmente bem, causando assim um vazamento de sangue, um retorno, um refluxo. E esse refluxo de sangue vai fazendo com que as câmaras vão dilatando, 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 e o coração vai ficando grande. E também pode ser muitas vezes por alguma infecção. Ocorre uma inflamação do coração por um vírus ou por algum tipo de parasito, e aquilo acaba causando uma inflamação e o coração começa a ter uma programação de se dilatar para se adaptar àquele machucado, àquela lesão que foi causada. Então, as formas mais comuns de miocardiopatia dilatada que nós temos, que são do coração grande, por defeitos relacionados à válvula, por problemas relacionados a algum tipo de infecção por vírus ou por algum parasito que é mais raro, ou muitas vezes por programação genética. Hereditariamente, aquelas pessoas daquela família têm um cromossoma defeituoso, esse cromossoma, na transcrição das informações, transmite uma informação errada e o coração não para de crescer e vai dilatando. Para nossa sorte, hoje existem vários medicamentos que conseguem frear o processo e muitos dos casos, a grande maioria dos casos, a gente consegue fazer uma regressão, mesmo que não completa, e melhora. Aquela pessoa que antes tinha a perna inchada, barriga inchada, que cansava na hora de tomar banho, que cansava na hora de fazer uma atividade como se secar com a toalha, começa assim, com a medicação, a poder caminhar, começa a poder caminhar caminhada curta, depois vai aumentando e vai melhorando o que a gente chama de classe funcional. Então ele tinha cansaço aos mínimos esforços, começa o tratamento, passam 6 meses, por exemplo, e ele já começa a ter cansaço somente quando faz um esforço maior. Passam-se 2 anos e ele tem menos cansaço ainda. Então, para as pessoas que nos ouvem, existe tratamento para miocardiopatia dilatada, seja ela infecciosa, seja genética, seja relacionados a algum tipo de doenças como hipertensão, infarto, que pode também promover, existe o tratamento e a pessoa melhora.
Então, a miocardiopatia dilatada seria uma adaptação que o coração sofre a alguma agressão ou programação genética que ele cresce e a gente tem como tratar. E aqueles marcapassos que nós falamos, Sim. muitas vezes a gente consegue, na miocardiopatia dilatada, sincronizar o lado esquerdo com o lado direito, colocando 2 marcapassos. É chamado ressincronizador. E ele, instalado ali, ele consegue fazer com que os 2 lados, contraindo simultaneamente, mesmo que grandes, eles tenham mais força do que um sozinho em relação ao outro, de maneira não sincronizada. E, além disso, eles ainda podem evitar a arritmia, que é chamado cardiodesfibrilador. Ah, tem o coração aumentado aí, torcendo. Exatamente. Esse coração da direita aumentado, a gente implantando 2 cabos de marcapasso, um de cada lado, faz com que eles, contraindo em sincronia, consigam ter mais força de ejeção, mais força de bombeamento do que se estivessem de maneiras separadas. E esses cabos também, o dispositivo é chamado de cardiodesfibrilador, igual aquelas pás que nós falamos que dão aquela choque, esses cabos também podem dar o choque se acaso a pessoa fizer uma arritmia. Então, existe essa coisa chamada cardiodesfibrilador implantável, que ele consegue fazer com que haja uma contração do coração mais eficaz e se ele vier com arritmia, ele corrige também. A pessoa não percebe o choque ou muitas vezes sente um desconforto, mas é um preço barato para continuar vivo, né? Então... Muito bem. Então, Sérgio, tem uma complicação, né, que é bastante, assim, bastante conhecida do público, né, das pessoas, que é o edema, né, edema de pulmão. Ah, fulano teve edema de pulmão. É por causa do... Por que o coração dilatado leva um edema de pulmão? A pessoa bota aquela espuma meio rosa pela boca, na emergência. O que acontece? Essa pessoa já trabalha no limite, ou seja, o coração dela é fraco, ele bombeia mal, então ela já tem a perna um pouquinho inchada, barriga um pouquinho inchada, o fígado um pouquinho inchado, o pulmão um pouquinho inchado também. Inchado como? Porque o coração ele ejeta o sangue para o pulmão e teria que puxar de volta, mas ele não tem força, então ele não puxa o sangue todo. Então ele já fica com um pouco de edema pulmonar. Quando essa pessoa faz um esforço físico, ou esquece de tomar o remédio, ou tem uma emoção muito grande, ou comeu muito sal, o que acontece? Aquela situação, ela piora, o sangue vai para o pulmão e não volta, e aí a gente chama de edema agudo de pulmão. Ou seja, agudamente entrou mais volume no pulmão do que o coração conseguiria puxar de volta. Aí ficou encharcado. Ele fica encharcado e ele afoga no próprio sangue. Então a gente chama de edema agudo de pulmão por isso, porque o sangue que vai para o pulmão não consegue ser oxigenado, não volta para a corrente sanguínea, encharca o pulmão da pessoa e a pessoa entra em edema agudo de pulmão. Muitas vezes tem que ser entubado, levado para um respirador artificial, colocado num ambiente de cuidados intensivos, de terapia intensiva de CTI, e usar vários medicamentos para tentar tirar aquele líquido do pulmão, porque ele não está num lugar só. Não dá para enfiar um tubo e aspirar. Ele está no pulmão todo. Então tem que ser feito um tratamento para que a bomba cardíaca volte a puxar daquelas várias regiões do pulmão que está repleto de congestão para poder melhorar a respiração do paciente. Doutor Sérgio Menezes, cardiologista. Doutor Sérgio, hoje em dia eu acho que com a modernização, né, da indústria farmacêutica, dos medicamentos cada dia mais modernos, uma pessoa com um coração grande, um coração dilatado, como a gente fala, né, tratado direitinho, leva uma vida praticamente normal, né? Hoje a gente tem uma expectativa muito melhor do que quando eu comecei medicina. Eu comecei cardiologia há 20 anos atrás. A gente tinha poucos remédios e a gente sabia que os remédios davam resultados a curto e médio prazo, não a longo prazo. Hoje a gente tem remédios que comprovadamente reduzem a mortalidade, Paulo César. Então são remédios que foram pesquisados e viram, esses que tomaram esse remédio viveram mais do que aqueles outros que não tomaram. E até então a gente não tinha isso como arsenal para tratar das pessoas. Então eu fico muito feliz de saber que temos esses remédios hoje em dia. Temos hoje grupos especializados no tratamento de miocardiopatia dilatada que só estudam isso e passam para nós esses conhecimentos, tanto a nível de Brasil, Europa, Estados Unidos. A gente consegue acompanhar
o que eles estão aprendendo e nos ensinando. E essas medicações hoje em dia elas chegam ao Brasil, coisa que até então também não era possível, e a gente com isso está conseguindo realmente aumentar o tempo de vida das pessoas com o coração dilatado e com grande sucesso. Todos os cardiologistas hoje em dia têm essa condição, que quando eu comecei a medicina a gente não tinha. A gente encaminhava a pessoa muitas vezes até para transplante. Por quê? Porque, poxa, você não tinha quase nada de remédio para oferecer. Hoje, muitos pacientes que antes a gente encaminhava para o transplante, a gente trata e a pessoa fica bem sem precisar de ir para a fila do transplante, que é mais difícil. A gente sabe como é difícil um transplante cardíaco no país. A pesquisa, né, a pesquisa científica na área da saúde evoluiu muito, né? E na especialidade de cardiologia também o avanço foi muito grande, né, doutor Sérgio? Em termos de medicamentos, de técnica, não é isso? Demais. Não é isso? O desenvolvimento tecnológico foi muito grande. Todo dia muda, né? Então é importante que a gente vê que todo mundo está empenhado em melhorar essa resposta que a gente tem, porque sem coração ninguém vive, né? Não tem como. Com certeza. 19 horas e 55 minutos. Vamos começar a fazer umas perguntinhas dos telespectadores, depois a gente volta aqui para as perguntas do doutor Sérgio, mas já vamos começar a fazer algumas perguntinhas, porque senão o pessoal fala, puxa vida, doutor Paulo Sérgio, em vez de começar logo a pergunta, para chegar a minha pergunta, daqui a pouco o programa acaba, não deu tempo de responder a minha pergunta, então já vamos aqui começar aqui com umas perguntinhas aqui para o doutor Sérgio. Vamos ver aqui. A primeira, 1652, Ruth Pradonoff, pelo Facebook. Gostaria de saber se é perigoso comer um biscoito salgado ou mesmo amendoim quando minha pressão fica muito baixa, por exemplo, 9/6. Tomo remédio para hipertensão. Grata. O Ruth Pradonoff. Doutor Sérgio. Ruth, é importante você entender que quando você toma um remédio para pressão, o que o seu médico espera é que você não retenha sódio no seu organismo. Então, quando você come amendoim salgado, quando você come um biscoito salgado, mesmo que a sua pressão esteja baixa, você está exatamente fazendo o contrário do que o seu médico esperava. A hipertensão, na maioria das vezes, ela está relacionada à presença do sal no nosso organismo, o sal retendo líquido, ou o nosso organismo já tem uma predisposição de reter líquido. Então, se a sua pressão está baixa, você tem duas opções. Primeiro, tome líquido, porque quando os pacientes chegam graves para a gente, com pressão baixa no CTI, a primeira coisa que a gente faz é colocar um soro na pessoa e aumentar a quantidade de volume que existe circulando no corpo dela. Então, primeira coisa, você está com pressão baixa, tome líquido, não coloque azeitona, água de azeitona, sal debaixo da língua, biscoito salgado ou amendoim. Isto não é bom. Segunda coisa, evite o sal, porque você já é retentora de sal. Se você come o sal, aí você vai piorar a sua saúde. Muito bem. Até sempre porque se ela é hipertensa, se toma remédio, a pressão está 9/6, senão o remédio está funcionando bem também, né? Provavelmente ela tem que reduzir daqui a pouco, procurar o médico dela para fazer um ajuste nessa dose. De repente a dosagem está um pouco alta, né? Exatamente. Maria José Alves Lemos, do Centro. Sou paciente do Dr. Sérgio, tenho amanhecido e adormecido com as pernas muito inchadas. Estou com tendinite e artrose no pé. Tenho hipotiroidismo, que é hormônio da tireoide baixa. Sou hipertensa, minha pressão oscila, tomo medicamento direitinho. O que pode estar causando esse inchaço, doutor Sérgio? Maria José Alves Lemos. Veja bem, Maria José, são 4 fatores aí que podem causar retenção de líquido. O hipotiroidismo, a própria doença ortopédica, que geralmente você tem que tratar usando medicamentos para artrose, que são a glucosamina, que são condroitina, que são produtos que causam retenção de líquido, e o uso de anti-inflamatório, porque você sente dor da artrose, sente dor da parte ortopédica, e os medicamentos anti-inflamatórios também levam ao inchaço dos pés. Então, é difícil de responder essa pergunta, mas se está tomando o medicamento da pressão adequadamente, a pressão está bem controlada, eu pensaria em outros fatores, como esses que eu falei, o uso de anti-inflamatório, o uso de medicamentos para artrose, ou muitas vezes existem alguns remédios da pressão que podem causar até o edema, como a anlodipina, por exemplo, que é muito comum, ela vir a causar edema. Cerca de 18% dos pacientes podem ter inchaço, ou seja,
Em cada 10 pacientes, 2 podem ter inchaço por uso da amlodipina. Às vezes a gente reduz a dose e o edema vai embora, às vezes a gente tem que trocar. Mas se você toma o remédio para pressão adequadamente e não está ficando com a pressão alta, eu pensaria no problema relacionado à retenção de líquido do hipotiroidismo ou relacionado à doença ortopédica. Muito bem, está aí. Maria da Conceição da Gamboa. Um grande abraço para o doutor Sérgio e para o doutor Paulo César. Muito obrigado. É paciente do doutor Sérgio, um médico maravilhoso. Também achamos, Maria da Conceição. Obrigado. Aproveitar aí um abraço para Maria da Conceição, Dinho, Dona Valda, mãe de Dinho, Bira do Caô. Um abraço aí grande aí para vocês. Cabrinha, né? Marcelinho de Tio Glauco, Simone, sua esposa. Eu mando um abraço aí forte aí. E a família de Gato, né? Que é logo no início da Gamboa ali, Gato do Caiçara, mas a família toda ali na Gamboa. E aproveito para mandar um abraço também para Biju e Turista, 2 grandes figuras que nós temos na Gamboa. Ledivaldo Gonçalves, do São Bento, né? É o Vado, é o China, né? É o aniversariante de hoje, entendeu? O pai da Fabiane. Parabenizo o doutor Sérgio pela aula de cardiologia, ótimas informações. Muito obrigado. Mandando um grande abraço para o doutor Sérgio, para o doutor Paulo César. Obrigado, China. E ó, China segurava fiado de 5 filhos de Edilma, hein? Jorge Luiz, Luiz Carlos, Jairinho, Murilo e Paulo César. Eu sou o caçula dos 5. Ele segurava firme lá. Obrigado, Vado, um abraço. Vamos fazer o intervalo ou voltamos para as nossas... Fazer o intervalo, aí. As meninas falou, é comigo mesmo. Vamos fazer um pequeno intervalo, né, para você também tomar uma aguinha. O doutor Sérgio também vai tomar uma aguinha, que já está aqui, viu? E já nós estamos de volta rapidinho. Vamos aos nossos reclames. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespertix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Na Lago Tintas, qualidade Sherwin-Williams pelo menor preço do Rio. Metalatex Litoral, Metalatex Elastique, Metalatex Hidro Repelente. Nova Cor, Quentone, tudo com super desconto no pagamento à vista. Temos a mais completa linha de tintas para a sua embarcação. A Lago Tintas se destaca pela excelência no atendimento, variedade em sua linha de produtos e pela entrega rápida e pontual. Nosso objetivo é garantir a sua satisfação. Disque Lago Tintas, 2643-5787. Lago Tintas, Avenida Joaquim Nogueira, 108, em São Cristóvão. Venha colorir os seus sonhos na Lago Tintas. Pedaço da pizza, molho exclusivo, preparado com tomates frescos, ingredientes selecionados. Massa deliciosa, com o toque especial do chefe Saulo. Pedaço da pizza. Experimente também nossas pizzas roll, esfirras e quibes. Sabores especiais, doces e salgadas. Pedaço da pizza, sabor por inteiro para quem aprecia uma boa pizza. 2647-5432. Saia da escuridão. SPC, Serasa, Banco Central, protestos. Você já sabe. Chame a Lagos Perícia e Consultoria e tenha um sono tranquilo, livre de preocupações. Lagos Perícia e Consultoria, agora em novo endereço. Avenida Júlia Kubitschek, 16, Edifício Premier Center, Sala 217. Ligue 2645-2889. Lagos Perícia e Consultoria. Fácil. Estamos de volta com o programa Fala Doutor, nesse ambiente maravilhoso da Litoral News, das super meninas, do Peter, do Abedi
que estão sempre dando aquela moral para o Fala Doutor, Sidney Marinho, Renata Marinho, e recebendo sempre um convidado especial, que a gente só traz cabra bom aqui para falar com vocês, né? Só traz o cara mesmo que é top de linha. E estamos aqui com o top de linha da cardiologia, atendendo aqui a região dos Lagos e a nossa querida Cabo Frio, que é o doutor Sérgio Menezes, nosso cardiologista, que está aqui respondendo já as suas perguntas, telespectador, e conversando com a gente sobre diversos temas aqui relacionados à cardiologia. Já falamos sobre as arritmias cardíacas, suas complicações, já falamos sobre o coração grande, coração dilatado, e estamos abordando esses temas aí que vocês têm bastante curiosidade. Já falou sobre o desfibrilador, né? Aquele que dá o choque na pessoa, numa emergência, quando precisa. Então, estamos abordando vários temas aí. E vamos conversar agora com o doutor Sérgio Menezes, também, que é até importante ressaltar, porque os noticiários de hoje, né, em todas as televisões, foi uma verdadeira tragédia, né, que foi a morte de um jovem de 23 anos de idade. Olha só, isso machuca a gente, né? Um jovem de 23 anos de idade, tem mais 3 amigos também jovens, né? Estavam todos numa festa, tem 3 internados também em estado grave e por uso excessivo de álcool. Então nós vamos conversar um pouquinho com o doutor Sérgio, que essa questão do álcool, coração, né? Tudo em excesso é um problema. Então, doutor Sérgio, vamos abordar um pouquinho essa questão do coração, a subida de pressão com toda a bebida alcoólica, energético, que hoje está assim, né? Está quase como feijão e arroz, assim como você tem o hábito de comer feijão e arroz, a bebida alcoólica também, assim, no meio dos jovens, dos adolescentes, está uma coisa muito grave, doutor Sérgio. Vamos lá. Eu fico assim, até procurando estudos, porque a grande deficiência que a gente tem hoje é que existem dados alarmantes, mas não existem estudos nem para se saber o que vai acontecer com a nossa população com essas festas open bar. Onde é que a gente quer chegar? Hoje, várias festas são feitas no qual a bebida é liberada. A bebida é liberada e o energético é liberado. Então, se você me chegar agora e perguntar, Sérgio, qual é o trabalho científico que estudou o uso do energético associado à vodka nessa quantidade que o adolescente está bebendo? Não tem. Não há nenhum estudo. Então, a gente não consegue nem prever o que vai acontecer com a nossa juventude, porque não foi feito para se misturar os dois e saber qual a dose mais segura. Porque a grande dificuldade que a gente tem a gente sabe que o energético acima de tal dose, ele pode causar arritmia. A gente sabe que o álcool acima de tal dose, na maioria das pessoas, pode causar arritmia. Mas os dois misturados ninguém nunca estudou, porque é uma composição explosiva, é uma mistura que não foi programado para ser feito. O energético, para aqueles que não sabem, foi criado para atletas. Aquele cara que vai pegar um barco a remo e vai fazer uma travessia e ele não tem uma quantidade de aminoácidos suficiente, a quantidade de cafeína suficiente que ele queira ter uma explosão muscular maior, ele vai tomar uma latinha e vai fazer a travessia. Aquele profissional, por exemplo, de bicicleta que quer fazer uma competição e ele toma uma latinha. Aí o que acontece? Eles fazem isso com o adolescente. Então, assim, a gente vê hoje no noticiário com grande tristeza, mas aqui em Cabo Frio mesmo, eu já atendi jovens com 18 anos, com 20 anos, que sofreram arritmias graves, que sofreram com 22 anos infarto, provocado pela mistura de álcool, a cafeína que existe no Red Bull, que existe no TNT, que existe nos energéticos, quando misturada e associada, leva a um estreitamento da artéria do coração, leva a um aumento da pressão arterial e leva a uma, vamos dizer assim, uma liberdade na pessoa que ela começa a não ter limites. Como seria isso? Ela está tão acelerada, ela está tão dopada. Um jovem totalmente sadio, sem problema nenhum. Mas ele está tão dopado, ele está tão acelerado, que ele não consegue perceber quais são os seus limites. Então ele vai além da sua capacidade física, ele excede o limite natural que ele teria. E com isso,
ele acaba tendo a arritmia no momento em que ele já está na fase de recuperação ou no momento em que ele está na maior aceleração na noite dele. Então, muitas vezes ele termina a noite, vai para casa e no dia seguinte o coração está tão intoxicado pelo álcool, porque o álcool é um excitante, ou a cafeína que estava em grande quantidade acabou porque o energético não está entrando mais, e aí o que ocorre? A abstinência daquela cafeína dispara uma arritmia, ou então aquela cafeína em excesso fechou durante tanto tempo as artérias do coração que ele vem a infartar no dia seguinte. Então, existe uma síndrome chamada síndrome Holiday, que vem depois do dia do feriado. Nos Estados Unidos eles apelidaram dessa forma, que depois de um feriado, na segunda-feira, a pessoa não vai trabalhar, a pessoa faz uma arritmia e vai para o CTI, a pessoa faz uma arritmia e fica de ressaca em casa. Então é importante a gente alertar os jovens, aos pais, que tenham muito cuidado com as festas open bar, com as festas de bebida aberta, igual a gente viu nessa faculdade agora, porque fica parecendo assim, poxa, foi uma festa rara que isso não ocorre. Isso acontece todo dia. Se você pôr hoje, ligar a rádio, você vai ver, ó, nesse sábado agora não perca, bebida liberada. É de quinta a domingo agora. Bebida liberada de tal hora, energético liberado, 4 por pessoa e tal. E aí faz ainda o anúncio. E aí a gente pega um jovem saudável, que teria uma vida longa pela frente, seria produtivo para a sociedade, se tudo correr bem e esses 3 jovens que estão no CTI se recuperarem, com certeza terão sequelas. Então isso a gente não deseja para o nosso jovem. E o grande problema começa na nossa casa, porque festinha de 15 anos, regada a bebida. Vai comemorar o seu aniversário, regada a bebida. Então, o que eu aconselho à população? Beber de uma maneira, vamos dizer, controlada, de uma maneira social, eu não posso aqui dizer nada contra, porque não existe nenhum estudo científico que haja uma proibição. Mas eu posso falar abertamente, com tranquilidade, que os estudos mostram que a droga que mais mata pessoas no mundo é o álcool. Ele supera o crack, ele supera a cocaína, ele supera a maconha, ele supera o cigarro. A droga que mais mata no mundo é o álcool. E se a gente for parar para pensar, nas clínicas de psiquiatria, nos hospícios e em todos os tipos de clínica, 90% das pessoas que internam tiveram contato com o álcool. Seja álcool e drogas, ou seja álcool puro. Mas 90% em cada 10 pacientes, 9 que estão no hospício foram vítimas do álcool associado à sua doença mental. Então, se a gente parar para pensar que afeta o coração e afeta o cérebro dessa forma, a gente deve ligar um alerta e ver o que vai acontecer com os nossos jovens, porque agora eles não bebem só o álcool, eles tomam o energético, que o energético ele dribla os mecanismos que o organismo teria para se defender. Então, na época que o coração era para estar batendo mais devagar, para não se intoxicar, para não gerar uma absorção tão rápida do estômago, o energético acelera o coração para absorver mais rápido o álcool, para injetar mais álcool no cérebro, e aí a gente está vendo aí como alcoólico, infarto, e a graduação, AVC. Né, a graduação alcoólica, né, doutor Sérgio, também é importante, que a graduação da cerveja, né, sem dúvida, em torno de 3, 4%. Exatamente. Agora você pega uma vodka, a graduação já é 37%. 30%, exatamente. Você pega uma cachaça, a graduação já é 42%. Né? Exatamente. Então, quer dizer... E aí você mistura com energético. E os energéticos agora, né, tem os mais famosos, são mais caros, que são em latinha, mas agora, devido a essa questão do preço mesmo, inventaram energético de garrafa PET, 2 litros, entendeu? Você nem sabe o que tem direito naquela garrafa, você sabe que é energético, né? Exatamente. Então, uma garrafa de 2 litros, né, de energético, você imagina. E como o senhor falou, em todas as festas isso aí está assim virou assim, a padronização, né? E a gente vê que antigamente, assim, a pessoa que tinha uma certa moderação, não bebia muito, era o atleta, era o saudável, era a pessoa que se destacava. Poxa, aquele cara ali não, ele é um esportista. Hoje a gente está vendo essas empresas interessadas justamente em quem? No atleta saudável. Então a gente está vendo os nossos jovens, as nossas meninas, os nossos meninos sendo corrompidos pelas empresas de energético e pelas empresas que vendem a bebida alcoólica justamente para se intoxicar e para cada vez mais consumir essas bebidas. E aí você fica até cafona. Se você vai numa festa dessa, não, eu não vou tomar energético, não vou beber, aquela pessoa é até um pouco assim excluída da situação, fica um pouco cafona.
O que eu posso dizer é o seguinte, é preferível você ser um cafona agora e depois, mais tarde, ser uma pessoa útil para a sociedade, do que você entrar naquele modismo, que é um modismo que não é saudável. E ser um cafona com saúde é bacana, né? É bacana. É cafona, mas tem uma saúde danada. E assim, e você vai ver que mais na frente, as pessoas vão despertar para que isso é um erro muito grave, porque é uma droga que temos que ter muito medo. Porque o álcool, você desce daqui do estúdio agora, vai ali embaixo, você já consegue comprar. Agora as outras drogas não. Então, você que é uma pessoa muito interessada em ajudar a população, tanto daqui como do nosso Brasil, fica aí também esse alerta para que a gente possa fazer esse trabalho social de deixar claro que a bebida de maneira social, ninguém aqui está falando mal, mas o que está se fazendo nas festas, não só de calouro, não só de faculdade, que fica parecendo que só acontece lá. Como você falou, de quinta a domingo acontece aqui em todas as regiões do Brasil. A gente tem que atentar para isso e orientar os nossos jovens. Propaganda no rádio, no carro de som, avisando, né? Exatamente. Até que hora que a bebida está liberada. E gostaria, doutor Sérgio, de senhor frisar, né? Porque os casos que o senhor falou, o senhor não viu na televisão, nem leu no jornal, foram casos que aconteceram aqui em Cabo Frio que o senhor presenciou. Né? Exatamente. Jovem de 18 anos, não é isso? Jovem de 22 anos que infartou. Esses casos. 18 anos, atendimento que eu fiz, não é que me falaram, não. Mas jovem de 18 anos, com arritmia grave, tendo que ser internado no CTI, receber medicação para se preparar para reverter a arritmia, para depois voltar para casa e a família, ele tendo que contar o que ele utilizou, o que ele fez. Graças a Deus foi um jovem que se recuperou e assim agora parece que é assim, uma situação que já entendeu o perigo que existe, foi influenciador até dos amigos à sua volta que perceberam que não é essa coisa simples de tomar uma vodka, um Red Bull e achar que tudo vai ficar bem. E o outro jovem com 23 anos que também, utilizando de energético, utilizando de álcool, veio a infartar, teve que fazer cateterismo, teve que fazer tratamento, enfim. E a gente faz o cateterismo e não tem lesão, não tem obstrução, não tem gordura nenhuma, não tem nada. Por quê? Porque a artéria fechou tanto que não passou sangue durante aquele período. Passado aquele período, aquela região já morreu e a gente não tem como recuperar. Então, realmente, fica uma pequena sequela nesse jovem, mas, graças a Deus, não tinha mais nenhuma outra artéria entupida. Provando que se ele não tivesse bebido em excesso o energético e o álcool, seria um jovem sem nenhuma sequela no coração o resto da vida. Então, isso aconteceu aqui em Cabo Frio e a gente vê isso acontecendo no Brasil todo. A gente vê no jornal hoje, infelizmente, e a gente alerta a população para procurar acompanhar bem o que estão se fazendo com os nossos jovens. Muito bem, está aí o alerta do doutor Sérgio Menezes, né? A você pai, mãe, avô, avó, e a você, especialmente você jovem, né? Para ter mais cuidado com a sua saúde, se cuidar mais, entendeu? Ser um cafona mais saudável, entendeu? Fica um alerta aí, porque é o tipo da tragédia que, né, abala todo mundo, né? Você vê um jovem de 23 anos, 3 em coma, entendeu? Abala todo mundo isso aí. E quando vem a falecer, um jovem vem a falecer, né? A vida dele foi embora, mas pode ter certeza que a vida do pai e da mãe também foi embora, porque, né, acaba com a família toda, é como se morresse todo mundo na família, porque é uma coisa que dói muito. É uma ferida, né, difícil de... Com certeza. Conseguir cicatrizar, né? Vamos ver aqui. Nós paramos na... Vamos ver aqui. Ledivaldo Veronique. Deve ser francesa, Veronique, pelo Facebook. Boa noite, boa noite. Bonsoir. O programa de hoje está um show com um cardiologista. Gostaria de participar do sorteio. Valeu, Veronique. Obrigado, já está participando. Boa noite para você. Vamos lá, Tiago Santos, pelo Facebook. Excelente programa, dicas importantes para se evitar um AVC. Não perco uma segunda. Obrigado, Tiago, bacana. E mandando um abraço aí para o doutor Sérgio. Dinamérica Matias, angina. Boa noite, doutor Paulo César, boa noite, doutor Sérgio Menezes. Por favor, gostaria de saber o que é angina, os sintomas e o tratamento. Obrigado, Dinamérica do Jardim Flamboyant. Vamos lá, a angina é quando existe uma obstrução
incompleta da artéria do coração. São várias artérias, uma dessas artérias faz uma obstrução incompleta. Se essa obstrução for completa, a gente chama de infarto. Então, angina é quando há uma placa de gordura associada a uma cobertura de um trombo, de um coágulo, que ainda não entupiu totalmente a artéria, a gente chama de angina. Os sintomas são dor, que pioram aos esforços, vou subir um morro, vou subir uma escada, sinto uma dor no peito, eu paro de subir, melhora. E a tendência, o sonho de toda angina é um dia se transformar num infarto. Então, todo mundo que sofre de angina tem que fazer um bom tratamento para evitar a progressão dessa doença até vir a chegar a ser um infarto. Muito bem. Marlise Moreira, por e-mail. Ai, Marlise, da Vila do Sol. Boa noite, doutor. Cheguei agora e já estou concorrendo ao aparelhinho de aferição da pressão arterial. Boa lembrança da pessoa do China, aí na Rua da Praia. Falar em China é falar de coração grande, no sentido de pessoa boa. Muito bom rever o doutor Sérgio Menezes. Beijos aí da Marlise. Muito obrigado. Obrigado, Marlise. Zina Moura da Vila Nova. Um grande abraço para o doutor Paulo Sérgio e doutor Sérgio. O programa está ótimo. Sou paciente do doutor Sérgio, excelente médico. Zina. Muito obrigado. Ali da Vila Nova. Zina. O nome dela é Ambrosina, né? Mas todo mundo só conhece como Zina. Casada com Jorge. Zina, um abraço. E obrigado que você voltou a mandar suas mensagens. Bacana. Carol Souza, pelo Facebook. É normal quando a gente levanta ter tonteira e sentir uma pontada no coração? Não, isso não é normal. O fato de você sentir tonteira ao levantar pode representar 3 situações. Uma pode realmente estar relacionada ao coração, já que você relata uma pontada no peito. Mas pode ser também que você esteja sofrendo de um sintoma relacionado à doença do labirinto, pode ser uma labirintite que você está começando a desenvolver e que ao mudar de posição ela se apresente e o coração tente assim promover a circulação de sangue adequada. E a outra possibilidade que você pode estar apresentando é que você esteja sofrendo de uma noite de sono muito ruim, muita ansiedade, e ao despertar, como ainda não descansou bem, foi uma noite sofrida, vamos dizer assim, o seu organismo ainda não está plenamente recuperado e ocorre uma queda de pressão e você sente a pontada no peito. Então eu não sei bem o que está acontecendo, pode ser um quadro de ansiedade generalizado, pode ser uma labirintite, mas eu te aconselho a procurar um médico já que você tem pontada no coração. Aí, Carol. Ruth Pradonoff, pelo Face, que fez uma pergunta há pouco, né? Sim. Uma dúvida sobre a resposta do doutor Sérgio. A água é importante também quando a pressão está alta, pois ajuda a eliminar o sal? Quando a minha baixa muito, fico com receio de beber água. A água é importante para todos nós. Quando a gente tem pressão alta por um problema de rim, quando a pessoa tem uma doença renal grave, que está evoluindo para a insuficiência renal, aquela que tem que fazer diálise, a gente proíbe de tomar líquido. Fora isso, a pessoa que tem pressão alta e ela não está se sentindo bem, ela também pode ingerir líquido. Eu só lembro que se a pessoa estiver sentindo muita falta de ar e caminhando para aquele edema agudo de pulmão que o Dr. Paulo César falou, não deve tomar grande quantidade de líquido. O que seria isso? Se você está com sede, está sentindo que a pressão está alta, não está se sentindo bem, está achando que está retendo muito líquido porque o rim não está funcionando bem, pode hidratar, pode tomar um copo desses pequenos ou até um copo desses duplos, não há problema de você tomar. Agora, não vá tomar mais do que 2 copos desse duplo, que daria mais ou menos 600 ml, porque aí você pode causar realmente uma retenção de líquido maior por excesso de líquido. Mas respondendo a sua pergunta, tomar líquido não vai lhe fazer mal, Ruth, pode tomar à vontade. Muito bem, está aí a resposta do Dr. Sérgio Menezes, às 20 horas e 25 minutos, dia 2 de março de 2015, ao vivo, o programa Fala, Doutor. Doutor Sérgio, já estamos chegando aí, aproximando a hora do nosso sorteio, de encerramento do Fala, Doutor. Falamos dessa questão grave, da questão do álcool, né? Do excesso, dos energéticos, e vamos dar uma dica para os nossos telespectadores sobre o cigarro. Perfeito. Antes de nós encerrarmos. O cigarro hoje, ele está no 2º lugar na droga mais consumida no mundo. E a gente sabe que a grande dificuldade que a gente tem é que a pessoa consegue parar de beber, mas não consegue parar de fumar. A pessoa consegue parar de usar cocaína, mas não consegue parar de fumar.
Por quê? Porque ainda é uma droga lícita. Então, é uma droga que ainda é permitido pela sociedade, é uma droga que ainda tem acesso fácil e ela causa engrenagens no seu cérebro de dependência químicas tão fortes que muitas vezes a gente precisa de usar outras químicas, outros medicamentos para quebrar essa cadeia de ligações químicas que existem no cérebro da pessoa. Então, para vocês entenderem, hoje o cigarro não é aquele cigarro que só tinha nicotina e alcatrão que os nossos avós fumavam quando estava começando as indústrias do cigarro. Hoje tem 1.200 substâncias no cigarro, desde veneno de barata, desde naftalina, até cerca de 120 substâncias extremamente causadoras de dependência química. Por que essas indústrias do cigarro podem fazer isso? Porque elas têm um domínio sobre o próprio controle das agências de saúde do mundo todo, incluindo o FDA americano, que elas conseguem passar isso pelos fiscais e é permitido. Não há uma explicação científica para isso, já que é como se fosse uma substância tóxica revestida de vários produtos tóxicos para te causar a dependência. Então, aquele parente seu, aquele irmão, aquele esposo, aquela esposa que não para de fumar e que você fala que isso é falta de vergonha, que isso é falta de força de vontade, que isso é falta da pessoa querer, você estar enganado. Hoje, a dependência química do cigarro é uma dependência química, é uma dependência provocada por substâncias que existem dentro do cigarro e que é extremamente difícil de combater. Então, se você tem um parente com esse problema, hoje existem várias técnicas. Temos acupuntura, temos regressão, temos hipnose, temos terapia, temos psicólogos que podem nos ajudar, psiquiatras que podem nos ajudar e os pneumologistas que têm grande conhecimento nessa área e cardiologistas também podem ajudar. Temos aí vários psiquiatras que podem ajudar nas prescrições de certos medicamentos, mas principalmente, se você fuma e quer parar de fumar, procure a sua Secretaria de Saúde, que tem o Centro de Abandono do Tabagismo. Lá você vai ter psicólogo, pneumologistas extremamente capacitados a lhe prescrever adesivos de nicotina, chicletes de nicotina, medicamentos que combatem a dependência da nicotina e abandone esse vício. Só para a gente finalizar, eu queria deixar claro assim, todos que estão nos assistindo um dia vão morrer, já que não somos eternos, mas aqueles que nos ouvem e fumam vão morrer com falta de ar, seja por câncer de pulmão, seja por outros tipos de câncer que o cigarro vai causar, ou seja pela bronquite e pelo enfisema. Então, se você não quer morrer de falta de ar, pedindo ao médico, por favor, me dá oxigênio que eu não consigo respirar, morrendo de angústia respiratória, deixe, abandone o cigarro, porque todos que fumam morrerão com falta de ar, de uma forma que os médicos não podem ajudar. Não há tratamento para o enfisema de maneira eficaz na sua fase avançada. Não há tratamento eficaz para o câncer de pulmão na sua fase avançada. As pessoas morrem de falta de ar, Paulo César, agônicas, angustiosas, pedindo oxigênio, e a gente aumenta o oxigênio e não traz benefício nenhum. Não tem pulmão, né, para usar o oxigênio. Não tem pulmão para usar aquele oxigênio, exatamente. Então, o que eu poderia falar do cigarro em pouco tempo, isso, tá certo. Muito seria bem. Esse apelo aí. Muito bacana, um apelo. E as meninas estão me informando aqui que tem um telefone do Centro de Controle de Tabagismo, não é isso, meninas? Qual é o número? 2645-4013. 2645-4013. É o Centro de Controle de Tabagismo aqui em Cabo Frio. Que bacana, hein? Viu? Maria Sônia Solon. Sônia Solon. Maria Sônia Solon. Muito bem capacitada para ajudar. 2645-4013, não é isso? Muito bom. Muito bem. E são 20 horas e 30 minutos, olha aí. Em ponto, no dia 2 de março, né, de 2015, vamos já partir para o nosso sorteio, doutor Sérgio. Vamos lá. Quem é o nosso telespectador que vai levar esse aparelhinho aqui, ó? Aí, Abedi. Aparelhinho digital, de medir a pressão, só você colocar no pulso direitinho, né? Já vai com a pilha palito, olha aí, ó, viu? Tá aqui, né? Do número 1, aqui o número, meninos? Do número 1 ao número 63, tô certo? Em homenagem ao Dia da Mulher, nada mais justo do que o 8, né? 8, olha aí. Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Número 8.
Ideraldo Rodrigues da Gamboa. Aí, Ideraldo. Bacana, Ideraldo. Tá aí, ó. Medidorzinho de pressão digital. O seu Ideraldo estudou comigo, né? Nos Margomos, no Rui Barbosa, no Colégio Estadual Miguel Couto. Ideraldo, um abraço. E parabéns aí, você é o sorteado aí. Vai levar esse medidor de pressão de terça a sexta-feira, aqui na rua Jonas Garcia 155, na Litoral News, para você vir buscar aqui o seu medidor de pressão, né? E lembrando aqui que em outubro, na festa dos 3 anos do Fala Doutor, em outubro passado, né, o Ideraldo esteve aqui com a esposa na festa dos 3 anos do Fala Doutor. Tá aí, Ideraldo, foi sorteado, hein? Primeira vez que você é sorteado, se eu me lembro bem, nesses 3 anos e meio aí, primeira vez que o Ideraldo é sorteado. Ideraldo, já te dei o endereço, passa aqui, pega o seu medidor de pressão. Vou pedir aqui que o doutor Sérgio possa, já agradecendo aqui ao doutor Sérgio pela presença, pela essa maravilha que foi a presença dele aqui hoje, que ele possa se despedir e dar uma boa noite aí aos nossos telespectadores. Doutor Sérgio Meninos. Eu agradeço muito a oportunidade que o Paulo César sempre muito gentil nos traz, e a gente sempre procura trazer para a população o que a gente pode explicar de maneira prática, de maneira que possa ser usada no seu dia a dia. E a gente tenta lembrar que nenhum de nós é perfeito, todos nós temos as nossas dificuldades no dia a dia, mas sempre procurar o equilíbrio é a melhor solução. Então, quanto ao álcool, quanto a essa necessidade de controlar a pressão, necessidade de fazer atividade física, sempre buscar o equilíbrio, que o equilíbrio é a chave do sucesso. É o que eu poderia passar para a população. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio. E, encerrando, a gente quer desejar aqui a todas as mulheres, né, da nossa cidade, da nossa querida Cabo Frio, do nosso estado, do nosso país, né, no dia 8 de março, é uma data que marca, né, uma luta, né, uma trajetória de luta que as mulheres sempre tiveram, né, à frente do nosso país, sempre defendendo os interesses da família, dos filhos, os próprios interesses, né. Queremos saudar aqui a todas as mulheres, Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Mulheres sempre guerreiras, né, que cuidam aí da nossa sociedade, que avançam nas lutas, reivindicando cada dia mais os seus direitos, e que a luta, né, que possamos cada vez mais diminuir a violência contra a mulher, que possamos estar cobrando, que possamos estar fiscalizando, que possamos estar punindo aqueles que ainda acham que pode agredir a qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, mas todos juntos nessa luta, homem e mulher, e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Até a próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Litoral News, Canal 11, com mais um programa Fala Doutor. Muito obrigado pela sua audiência. Feliz semana a todos vocês.